Olá, bruxinhos e bruxinhas, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo é para você que ainda tem dúvida de qual casa de Hogwarts você está, tá bom? Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho da história das casas, como que surgiu e as principais características de cada uma delas. Bora pro vídeo, produção? Pare de ser trouxa e roda essa vinheta! Bom, pessoal, inicialmente, a escola de Hogwarts, aí, juntamente com as casas, foram criadas por 4 grandes bruxos da época, que era Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw e Helga Hufflepuff, tá? E aí, Godric Gryffindor criou Grifinória, Salazar Slytherin, Sonserina, Rowena Ravenclaw, Corvinal e Helga Hufflepuff, Lufa-Lufa, tá? Na época, eles eram os professores de Hogwarts, os 4 professores, e eles selecionavam as casas, os bruxos, gente. Não existia ainda o chapéu seletor. Então, dependendo da característica ali dos bruxos, eles colocavam ali em cada casa, tá? Bom, para homenagear a Grifinória, vou aqui tomar o meu cafezinho de Grifinória. E, gente, as 3 principais características dos bruxos de Grifinória são bravura, coragem e determinação. Mas tem outras características, que também fazem parte aí de bruxos da Grifinória, como, por exemplo, a teimosia. Eles são extremamente aventureiros, competitivos, leais, quebram regras, como a gente tem aí o Fred e o Jorge, que quebra todas as regras, e eles não têm medo do perigo. A gente tem aí alguns bruxos famosos, que são de Grifinória, então toda a família Potter, a família Weasley, a família Longbottom, a própria professora Minerva também foi de Grifinória e hoje é a atual diretora aí da casa. E Alvo Dumbledore também pertenceu à Grifinória, gente. As cores são vermelho e dourado, porque o elemento aí da Grifinória é o fogo. O animal é o leão, que representa aí muito bem, a Grifinória devido à bravura, à determinação. É um animal que realmente representa essa casa. A gente tem o fantasma da casa, que é o Nick quase sem cabeça. E o principal objeto, gente, da casa de Grifinória é a espada de Godric Gryffindor, que foi aí super famosa nos filmes, destruiu as Horcruxes, devido a estar contaminada ali com veneno de basilisco. E sempre muito cobiçada, gente. E a gente sabe bem que tem aí Harry, Rony e Hermione, que também pertencem à casa e são bruxos extremamente famosos. A segunda casa, que é Sonserina. Então, vamos falar um pouquinho de Sonserina, que foi criada aí por Salazar. Então, as 3 principais características é a ambição, também a determinação e a astúcia. Os bruxos de Sonserina têm essas 3 características predominantes, tá? Outras características também, a força. Eles sabem safar muito bem de uma situação de perigo. Eles são extremamente leais. Eles possuem e seguem muito forte a linhagem, de família, então aquela história de ter bruxos de família, pai e mãe bruxos, eles seguem muito bem isso. E eles têm um senso de liderança muito forte, tá? Gente, e o bruxo mais famoso que já existiu, que foi Merlin, pertenceu a Sonserina, tá? E assim, o que predomina realmente, assim, dentro da casa de Sonserina é não ter os sangues ruins, como a gente conheceu aí nos filmes. Então, se o bruxo tem pai e mãe trouxa, eles não poderiam pertencer à Sonserina. Essa, na época, era uma das principais características que Salazar não aceitava
na casa de Sonserina bruxos que pai e mãe eram trouxas, tá? E isso, devido a justamente isso, foi onde os outros 3 bruxos, né, acabaram tendo uma briga aí com o Salazar, porque eles não aceitavam que o Salazar tinha essa atitude. Então as cores, né, que predominam Sonserina é o verde e o prata. O seu elemento é a água, né? Então por que verde e prata, né? Porque a água tem aquela tonalidade também de mar, de rio, né, que é um tom mais esverdeado. O seu animal é a serpente, que também representa muito bem a casa, né, devido à astúcia. A serpente é toda cuidadosa ali quando está em perigo. O fantasma de Sonserina é o Barão Sangrento, tá? E o principal objeto aí das casas de Sonserina é o medalhão de Salazar Sonserina, que por sinal virou uma Horcrux, tá? Terceira casa, gente, Lufa-Lufa. E as 3 principais características dos lufanos são honestidade, lealdade e justiça. Outras características também predominam os bruxos de Lufa-Lufa, que é o trabalho muito bem feito, a amizade, eles são extremamente modestos, são pacientes e são muito respeitosos, gente. Então essas são as 3 principais características aí dos bruxos de Lufa-Lufa. E a Helga, gente, quando criou a casa de Lufa-Lufa, foi justamente isso, ela não tinha o preconceito que, no caso, Salazar Sonserina tinha, né? De não aceitar bruxos que o pai e mãe eram trouxas, enfim. Isso era algo que não existia dentro de Lufa-Lufa. Então, realmente, a Helga era uma pessoa que respeitava a todos. Então, isso é algo que predomina Lufa-Lufa. E, gente, eu sou de Grifinória, mas me identifico muito, muito mesmo com Lufa-Lufa. A gente tem aí alguns bruxos famosos, né, que foram de Lufa-Lufa. Então, Cedrico, por exemplo, era de Lufa-Lufa, que morreu lá no torneio Tribruxo. A ninfadora Tonks, também de Lufa-Lufa. E o Newt Scamander, gente, que é o principal personagem aí dos Animais Fantásticos. E todos sempre foram tratados com muita igualdade dentro de Lufa-Lufa, pessoal. As cores que predominam é o amarelo e o preto. O seu elemento é terra. O fantasma da casa, gente, é o Frei Gorducho. E o animal é o texugo, tá? Por que o texugo? Porque ele é um animal pequeno, porém, se ele for lutar com outros animais maiores, eles dão conta, tá? Eles conseguem lutar tranquilamente e esse animal representa muito bem aí Lufa-Lufa. E o principal objeto da casa é a taça dourada, que também se tornou uma Horcrux. A última casa, Corvinal. Gente, as 3 principais características dos corvinais é a inteligência, sagacidade e curiosidade, tá? Mas também existem outras características, como a independência. Eles são extremamente tolerantes, eles são bem-humorados, eles dão boas ideias, são muito verdadeiros e são bastante extravagantes, gente. A gente tem aí, no caso, a Luna, né, que tem todo aquele estilo dela de se vestir, que é de Corvinal. E o que predomina realmente na casa de Corvinal aí, que foi criada por Rowena, é a inteligência. Então, Rowena Ravenclaw era a bruxa mais inteligente da época. E algo bastante interessante também que aconteceu na casa é que a sua filha, né, a Helena Ravenclaw, se tornou aí a fantasma da casa, tá? Então, a gente, conforme eu comentei, a Luna, né, e o pai da Luna pertenceram a Corvinal. A professora Trelawney, o professor Flitwick, o professor Quirrell também foram de Corvinais. Então a gente tem aí uma série de professores, né? Realmente a gente consegue enxergar a inteligência na casa. Ah, e a Murta que Geme, pessoal, também foi de Corvinal, tá? As cores que predominam a casa é azul e o bronze, o seu elemento é o ar, o animal é a águia. E o principal objeto da casa é o diadema, tá? De Rowena, que também virou uma Horcrux, pessoal. Então,
vocês podem pensar aí que existem algumas contradições, né? Quando a gente fala, por exemplo, da Hermione, que é extremamente inteligente, poderia ter ido para Corvinal, sim, mas, gente, ela é extremamente, né? Ela é muito brava, tem essa bravura, ela tem essa coragem que é muito dos grifinórios, né? Então, não é só uma característica que faz com que o bruxo se torne de uma casa ou de outra, são várias, é o conjunto de características, né? Assim como não existem só bruxos maus, né? Bruxos maus na Sonserina, gente. A gente tem aí o Pedro Pettigrew, que foi de Grifinória. Então, não é só um bruxo, bruxos maus que são de Sonserina, mas tem essa característica aí do Salazar, né, de não aceitar bruxos que pai e mãe são trouxas, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscrevam no canal. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!